Livro O Restabelecimento do Governo de Deus. Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: a ordem na igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 27 a 29. A ordem na igreja. Precisamos conhecer a vontade de Deus para sermos servos úteis que coopere eficientemente com Ele. Se não conhecemos o que está no coração de Deus, qual o seu propósito desde a fundação do mundo e o que Ele está executando ao longo dos séculos, por mais amor que tenhamos pela sua obra, ainda estaremos perdendo tempo. A verdadeira unidade. No capítulo anterior, fizemos uma breve revisão histórica do povo de Israel, desde a entrada na terra de Canaã até a determinação do lugar que o Senhor escolhera para ali pôr seu nome e fazer sua habitação. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 11. Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para ter sua expressão. Não estamos preocupados em expor uma boa doutrina. Nossa preocupação é falar sobre a aplicação do desejo e da escolha de Deus em nosso viver. Vimos também que, por vezes, enxergamos defeitos uns nos outros e nos dividimos. Contudo, quando nos voltamos ao Espírito e desfrutamos o Senhor, espontaneamente Ele começa a manifestar-se em nós e, ao olhar novamente uns para os outros, já não vemos nenhum defeito, pois a barreira que havia em nós foi derrubada pelo poder da vida divina. Em Efésios, Paulo disse: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. A unidade verdadeira não está em abraçar-nos ou em segurar a mão uns dos outros, pois essas atitudes não conseguem tornar-nos um. A única e verdadeira unidade é a do Espírito. Se estamos no Espírito, somos um com os irmãos. Caso contrário, não conseguiremos. E se tentarmos, perceberemos que essa unidade, mais cedo ou mais tarde, se revelará artificial. Cumprir a ordem do Senhor. Aqui abriremos um parênteses para considerar Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, meu conceito era que eu teria um grande prejuízo pessoal se ficasse longe da comunhão do corpo de Cristo, pois perderia o desfrute e ficaria distante do atual falar de Deus à igreja. Pensar assim é positivo, porém a realidade vai muito além disso. Esse mesmo versículo conclui dizendo: antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso significa que quanto mais vemos que o dia da volta do Senhor se aproxima, mais devemos demonstrar-nos uns aos outros sobre a importância de estar nas reuniões da igreja. Deixar de participar das reuniões da igreja deliberadamente não é meramente perder o desfrute daquele momento, mas é desobedecer ao Senhor nesse aspecto. No versículo 26 lemos: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Poucos percebem que esse versículo é uma continuação do anterior. Na versão atualizada de João Ferreira de Almeida, há um título explicativo entre esses dois versículos que parece separar seu contexto, mas isso não acontece no texto original. O trecho viver deliberadamente em pecado está ligado a deixar de congregar. Então, não deixar de reunir-se é muito importante. Ou, em outras palavras, deixar de reunir-se é pecar deliberadamente. Isso é algo muito sério. Lembremos que Deus havia determinado que todo o povo de Israel deveria ir até Jerusalém festejar o Senhor 3 vezes ao ano, e ninguém deveria ir de mãos vazias. Isso era uma exigência, um mandamento do Senhor. Hoje significa que devemos ir às reuniões da igreja, aos lugares de oração, para festejar. Esses versículos não são meramente um lembrete do tipo: se você não for, vai enfraquecer. A questão maior é que uma ordem do Senhor deve ser cumprida. Deus quer que seu povo o expresse. Quando Ele ordena e nós desobedecemos porque não queremos ir ou estamos sem vontade de ir, pecamos deliberadamente. Quando um membro falta à reunião, falta uma parte da expressão de Deus. Por outro lado, ir à reunião de mãos vazias, ou seja, inerte, passivo, sem liberar o Espírito, sem trazer nenhuma experiência com Cristo,
também faz parte desse pecado deliberado. Quando compreendermos isso, teremos temor e passaremos a ir às reuniões da igreja com mais seriedade. Como o Senhor precisa iluminar nossos olhos. Deus quer que seu povo suba a Jerusalém para celebrar-lhe uma festa. Ali ele e o homem obtêm satisfação e o Senhor ganha sua expressão na terra.